Bom, pessoal, bom dia. Prazer tê-los aqui conosco. Eu sou o Lucas Leal, apresentando o RGC Invest. Gostaria de agradecer a presença de todos. Agradecer especialmente a Gustavo Coelho, que vai fazer essa live conosco. Essa live que inicialmente seria feita pelo Rogério Freitas. Rogério teve um problema e Gustavo também, da área private da XP, está assumindo esse papel juntamente com Vitória Toffolo. É um prazer, Gustavo, tê-lo aqui. Poder fazer esse bate-papo importante de um tema extremamente relevante para nossos clientes, nossos parceiros. Espero que você se apresente, Gustavo, agora brevemente, e se puder, já faça a introdução de qual é o seu tema que vai abordar hoje essa questão aqui conosco. Obrigado, Gustavo. Tá bom. Vamos lá, gente. Primeiro, obrigado mais uma vez pela oportunidade aqui de fazer esse bate-papo. Acho muito relevante. A gente tem feito alguns ajustes na carteira dos clientes como um todo. Acho que a conversa nesse meio de cenário é muito importante, tá? A gente está trazendo aqui a Vitória. A Vitória já vai entrar aqui com a gente para falar de cenário. Mas, assim, eu represento o Private da XP junto aos escritórios, né? Então, acho que é um bate-papo num momento muito importante para a gente entender como as carteiras estão se comportando e como a gente está olhando aqui para frente, tá? Então, eu vou começar falando aqui um pouco do cenário que a gente tem feito. Fica aberto aqui as perguntas. Eu acho que, assim, eu não quero muito me prender a uma apresentação. Acho que a gente pode fazer um bate-papo e aí qualquer coisa vocês vão me direcionando aqui, tá bom? Perfeito. Legal, Gustavo. Então tá. Bom dia pessoal. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: eu acho que nós entramos num novo cenário, né? Eu gosto de brincar aqui, assim, algumas cartas nessa pandemia elas foram embaralhadas, mas algumas não, né? Então, assim, tem duas cartas principais que estão dando esse pano de fundo para frente, que é juros baixos e inflação baixa, né? E essas cartas elas continuam. Então a gente tinha no início do ano um cenário onde a gente estava otimista, né, com a bolsa brasileira, com tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente vinha carregando alguns seguros, né? E o que acabou acontecendo foi que esses cenários eles deram uma embaralhada nas cartas, né? Mas algumas cartas continuaram na mesa. Então, eu vou dar um resumo do que a gente teve de cenário e entrar aqui em alguns slides para mostrar um pouquinho o que vem acontecendo nesse nosso pano de fundo, tá? Então, a gente vinha de um cenário mais otimista com o Brasil, principalmente Bolsa Brasil, só que a gente tem uma preocupação de construção de portfólio muito grande, tá? Então, no balanceamento de risco, e tem uma palavra que a gente usa bastante, né? Que a gente tem uma preocupação de construção de um portfólio que a gente chama all weathers, né? Que consiga se comportar em todos os tempos. A gente sempre vem buscando proteções para os portfólios. E era assim que a gente fazia desde o ano passado, onde a gente tinha posições compradas em bolsa em dólar contra o real, tá? E a gente também tinha posições compradas em opções de venda de bolsa, né? Que fizeram com que tivesse uma proteção no nosso portfólio ali ao longo do mês de março. Não significa que as carteiras não caíram. Sim, a gente teve um impacto no mês de março, porque o impacto foi muito forte. Mas, assim, nas simulações de risco, as nossas proteções protegeram ali algo como 25% a 30% da queda que poderia ter acontecido com as carteiras, tá? E o melhor resumo dessas proteções que o Rogério, que ia participar aqui da apresentação, não pode participar aqui, o Rogério gosta de dizer é o seguinte, né? Nós gostamos de comprar guarda-chuva em dia de sol, né? Então, assim, a gente tem essa preocupação de comprar as proteções quando o mercado está caminhando bem, que é um pouco também o que nós estamos fazendo agora, mas de uma forma diferente. Então, eu vou entrar aqui com a minha apresentação, só para passar alguns slides para vocês, tá? Gustavo, se você Oi, puder fala. falar um pouco mais sobre essa questão da proteção, que muitas vezes o cliente fica na dúvida, né? Ele, quando constrói uma carteira, ele imagina que vai escolher os melhores ativos e que todos esses ativos vão render muito durante o período de escolha. Qual é a filosofia, qual é a lógica de ter uma proteção? De que forma
isso ajuda a compor a carteira. Fala um pouquinho mais sobre isso, por favor. Com o maior prazer. O que eu acho é o seguinte, Lucas, você tocou num bom ponto. Vocês já participaram de reunião comigo, né, junto com os clientes. Eu brinco que essa parte das proteções, ela está muito vinculada ao mandato de risco. E eu falo que nas reuniões com os clientes, que essa é a parte que eu faço a contravenda, né, que eu gosto de discutir o risco. Antes de discutir performance, eu gosto de discutir o risco. Assim, às vezes as pessoas, não, mas quanto que essa carteira vai dar? Eu agora prefiro assim, vamos ver quanto é que essa carteira pode cair, né? Porque volatilidade, ela está presente sempre, né? Por mais que nós estejamos no mercado melhor agora, há riscos no cenário, né? A gente, assim, no Brasil, assim, pega o depoimento do Paulo Guedes ontem, traz um certo receio do que pode acontecer daqui para frente com o país, né? A gente tem uma eleição americana que vai acontecer agora no outubro. Então, assim, a chance da gente ter uma volatilidade por causa das eleições americanas é razoável, né? Então, o que acontece? O cenário de risco, ele está acontecendo o tempo todo. Então, ter um portfólio balanceado, onde sempre olhando para frente, o risco esteja de acordo com o que a gente acordou com o nosso cliente, é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, Lucas, a gente quer participar das oportunidades, né? A gente quer comprar a bolsa brasileira, ou a gente tem bolsa americana, né? E quando a gente entra nesses pontos, como é que eu participo de um cenário bom, né? Num cenário onde há muito estímulo no mundo acontecendo, né? Você pega principalmente em Estados Unidos, né? Tem um estímulo tributário, fiscal e monetário acontecendo muito forte. Como é que eu participo desse estímulo, mas balanceando o risco da minha carteira? E aí é quando a gente olha as classes de ativos que compõem o portfólio e entra nesses seguros, né? Então, assim, e a gente sabe que nós vamos ter algumas classes de ativos ou nós vamos selecionar alguns ativos que não vão dar dinheiro, mas pode ser que seja aquela classe de ativo ou ativo que, se tiver um evento de risco, vai proteger a minha carteira. Tá? Então, esse balanceamento ele acontece muito na cabeça do pessoal da XP Advisors quando está construindo o portfólio. E aí, ao longo do tempo, a gente vai comprando proteções que elas podem ser táticas ou podem ser proteções estruturais. Então, hoje, depois se vocês quiserem, eu passo por um slide aqui. Quando você olha a construção de portfólio que é feita por nossos clientes estratégica, a alocação de longo prazo, ela é composta de proteções o tempo todo. Então, hoje em dia, a gente tem uma posição comprado em dólar contra o real estrutural nas carteiras, né? Então, por quê? Quando a gente tem certa exposição em renda variável, a gente utiliza o câmbio como sendo uma proteção para um cenário de eventual aumento de volatilidade e possível risco. Então, hoje, aí eu estou antecipando aqui uma coisa que eu ia falar depois, mas assim, hoje a gente tem alguns seguros na carteira, justamente para essa volatilidade que ela pode aumentar em algum momento. E quais são as proteções que a gente está utilizando hoje? Parte do fundo está comprado em dólar, tá? E aí, isso dentro, via alguns ativos e também via algumas opções, tá? Parte do fundo está comprado em ouro, tá? Porque a gente tem essa discussão de valor das moedas aqui para frente, tá? E parte das carteiras estão compradas em opção de venda de bolsa, bolsa brasileira e bolsa americana. Então, quando a gente olha, existe uma maior exposição em algumas classes de ativos, que nesses últimos meses a gente aumentou a exposição em bolsa, a gente aumentou a bolsa brasileira e bolsa americana, a gente aumentou a exposição em renda fixa Brasil, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente também vem agora aumentando as proteções para manter o balanceamento de risco das carteiras, tá? Não sei se eu consegui cobrir o ponto que você queria aí. Cobriu bastante e só para tentar desmiuçar um pouquinho mais essa lógica, então, naquela perspectiva do cliente que tem ações na carteira, que tem está ali exposto a uma volatilidade por conta dessas questões de cenário que você mesmo colocou, como a eleição americana, como a questão do Guedes, como a questão toda do Brasil,
para que esse cliente tenha uma menor volatilidade por conta desses cenários, a gente vai trabalhar ali com alguma espécie de seguro. E esse seguro, como você trouxe, é a questão do dólar, é a questão do ouro, é a própria questão de comprar derivativos que vão proteger a carteira em momentos de queda. Ou seja, caso venha uma volatilidade muito alta, novamente da Bolsa, de 10%, 20%, 30%, essa carteira, teoricamente, não vai sofrer tanto essa queda. Ela vai sofrer um pouco menos por conta desse seguro, dessa proteção. Isso. Eu vou pedir desculpa aqui, ô Lucas, eu pulei a apresentação para a página 16, tá? Eu pulei um pouco a parte de cenário, mas justamente para tocar nesse ponto que você trouxe. Quando esse daqui são os nossos perfis de portfólios que a gente faz o balanceamento para mostrar para os nossos clientes como que a gente trabalha o nosso mandato de risco. Não necessariamente quando um cliente fecha com a gente uma carteira administrada, um fundo exclusivo, ele tem que entrar nesses perfis, mas eles servem como referência de balanceamento de risco. Então, a gente criou aqui uma escada de balanceamento de risco, né, que a volatilidade vem de 2, 4, 6 e 9, tá? Só para ter uma ordem de grandeza aqui do risco. Eu gosto muito de discutir em relação ao perfil 3, que eu acho um perfil muito bem balanceado, tá? Então, a gente tem uma volatilidade, uma expectativa de volatilidade de 6%, tá? Para buscar um CDI mais 4. Tá? E aqui é onde eu consigo te mostrar esses pontos que a gente está discutindo, tá vendo? A nossa alocação estratégica de longo prazo tem hoje uma posição comprada em bolsa, em ouro, tá? E quando a gente tem essa alocação em ouro, a gente tem dois fatores de risco na carteira. A gente tem o ouro e a gente tem o câmbio, tá? Porque nós estamos comprando ouro em dólar. Do mesmo jeito, quando eu tenho uma posição em renda variável global, tenho dois fatores de risco, a Bolsa Americana e o dólar. Então, hoje, eu tenho uma posição comprada nessas carteiras de 12,5% em dólar, fora os outros fatores de risco. Tá? E aí, o que acaba acontecendo? Esse balanceamento de risco a gente vai fazendo entre as classes de ativos. Então, às vezes tem um cliente que vira para mim e fala assim, Gustavo, então eu vou comprar tudo que eu tenho em Bolsa Americana. Eu falei, não. A gente hoje tem um cenário onde nós estamos mais otimistas com a Bolsa Americana. Sim, esse é o nosso cenário. Tá? Por quê? A economia americana é uma economia mais flexível, mais ágil e está recebendo mais estímulos. Então, a gente tem todo esse cenário por trás. Mas isso significa que nós vamos colocar todos os ovos nessa caixa? Não, não significa. Significa que nós vamos, dentro de um portfólio balanceado, onde a gente olha o risco, a gente vai ter uma exposição em Bolsa Americana, mas que tem um cuidado de ter uma posição comprada em dólar, que tem uma posição comprada em opções de venda e tem uma posição comprada em ouro para ter esse balanceamento de risco na carteira como um todo, tá? Perfeito. E quando você mostra essa planilha aí que você tá na tela, e você tem ali embaixo que o target de volatilidade é 6%, só para deixar bem explícito aí para o nosso cliente que está acompanhando a gente nessa live, significa que essa carteira aceitaria uma oscilação durante um ano, digamos assim, de 6%. E ao aceitar essa oscilação, eu estou buscando um ganho que seria de CDI mais 4. Considerando hoje o CDI em 2, eu estou buscando um ganho de 8. Eu aceito uma oscilação de 6 em busca de uma rentabilidade de 8 no ano. Isso, a gente não tá, quando a gente faz esse balanceamento, Lucas, a gente não está olhando um CDI de 2, tá? Porque a gente acredita que nós estamos num CDI de 2, mas não ficaremos para sempre no CDI de 2. A gente acredita que no médio e longo prazo, aí a Vitória acabou de entrar aqui para poder me ajudar, assim, no médio e longo prazo, Vitória, me corrija se eu estiver errado aqui, assim, a gente acredita que o CDI médio tende a ser mais próximo de 4. Tá? Então, sim, aqui... até né? a gente utiliza a premissa de 5 até. 5, isso. Então, tá. Entre Então, 4% e 5%, isso. Então, na média, quando você olha no longo prazo, esse nível de volatilidade significa o retorno nos prazos mais longos tende a oscilar no intervalo de mais ou menos 6%, vamos dizer assim, tá? Olhando o longo prazo. É uma forma simplista da gente traduzir essa matemática para os nossos modelos aqui, tá bom? Legal. Vitória, seja bem-vinda.
Obrigada, gente. Primeiro, desculpa o atraso aqui. A gente teve um problema operacional no outro webinar que eu estava. Queria agradecer a presença de todos, mas tenho certeza que o Gustavo ele está sempre super alinhado com a nossa estratégia e já falou. Só para eu me atualizar, o que você já passou aqui, Não, Gustavo? então, o que aconteceu aqui, eu vi que a gente, o Lucas me fez uma pergunta que foi muito boa em relação a risco, né? Como é que a gente olha nos portfólios, as proteções e tudo mais. Então, o que eu trouxe para ele aqui, para todo o pessoal aqui, a gente está falando de construção de portfólio, né? Que é como que a Ah, gente iniciou o ano com uma posição mais focada em Brasil, mas que desde o ano passado a gente vem trabalhando com algumas proteções, e eu já entrei um pouco aqui nos dois conceitos, nas duas palavrinhas que a gente, na verdade não são palavras, são sentenças que a gente tem usado muito, que é o conceito all weathers, né, de sim. balanceamento de risco para o nosso portfólio, e ao mesmo tempo a gente está trazendo aqui um conceito de comprar, que o Rogério brinca de falar, de comprar os guarda-chuvas em dia de sol, né? Então Sim, esse balanceamento de risco eu já um pouco já pulei para tá. trazer aqui para a carteira como que a gente está. Então, o que eu queria aqui pegar um pouco, eu entrei um pouco no detalhe do cenário. Então, eu queria que você Tá. falasse um pouco do otimismo que a gente começou e como que a gente andou nesse semestre sendo proativo e fazendo esses ajustes na carteira, dado esse novo cenário, para que a gente tivesse essa performance e essa carteira que a gente tem hoje, tanto do lado estratégico quanto do lado tático. Pode ser assim, Lucas? Pode sim, perfeito. Beleza, Tá. então. Quer que eu volte lá no começo da apresentação ou você quer ir falando? Se você quiser disponibilizar aqui, aí eu vou controlando, acho que talvez seja mais fácil. Tá bom, Ah, fechado mas então. eu não estou como host. Só tem que me liberar como host. Eu tô como host. É Ricardo. Ricardo, Ricardo, Pode deixar que eu estou liberando, um minutinho. obrigado, De Ricardo. qualquer forma, eu vou Vamos lá, Vicky. introduzindo, antes de abrir aqui a apresentação, acho que vale contar um pouquinho a lógica, né, a historinha recente das nossas alocações. Então, basicamente, quando a gente volta 6, 7 meses atrás, dezembro, janeiro desse ano, a gente tinha uma perspectiva positiva, né, tanto para a economia global, né, a gente no ano passado discutiu muito probabilidade de recessão, e já até mesmo pelo próprio movimento dos principais bancos centrais de via política monetária levar os juros a zero, muitos países até em juros negativos, a gente já vinha a uma expectativa de uma desaceleração, mas não uma recessão global, né? E um ambiente um pouco mais positivo, você tinha tido ali o acordo entre China e Estados Unidos, e para o Brasil a gente enxergava uma possibilidade de um crescimento importante, a gente veio ali de 3 anos crescendo a 1%, então é muito estimulado pelo nível de juros baixos que a gente já tinha alcançado naquele momento, a gente achava que tinha uma oportunidade para o Brasil e que os mercados iriam se beneficiar nesse sentido. Então, a gente já vinha, né, desde o ano passado, levando o nosso portfólio para um portfólio mais diversificado, alocado mais em classes de ativos aqui que a gente fala que tem maior prêmio de risco, né? Então, elas oferecem uma oportunidade de ganho maior, em contrapartida, ela tem um comportamento de volatilidade, de oscilações um pouco maior. Então, a gente tinha já uma carteira diversificada, estávamos posicionados, a nossa maior aposta na época era na renda variável local, só que desde aquele momento, a gente já tinha o que a gente fala que são os contrapesos dentro das alocações, dentro dos portfólios, né? Então, por exemplo, só para vocês entenderem, a gente tinha uma posição a gente fez um aumento em Bolsa Brasileira, uma posição over no ano passado, em outubro. E ao mesmo tempo que a gente fez esse aumento de risco, a gente montou uma posição comprada do dólar contra real. Então, a gente entrou no dólar, nos nossos fundos, ali no nível de 4, né? Então, a gente conseguiu capturar toda essa alta do dólar. Porque, na verdade, qual que era a ideia? Na verdade, eu esperava ganhar muito mais da renda variável local do que essa posição comprada em dólar. Né? Na verdade, ela poderia até ser detratora, mas se a gente tivesse alguma oscilação, isso poderia defender. E por que eu falo isso? Porque o pano de fundo ele era positivo, mas a gente tinha certa cautela já naquele momento. Né? Então, a gente, por exemplo, em dezembro, a gente chegou a montar proteções se tivesse uma queda do Ibovespa abaixo de 110 mil pontos. Naquela época, a gente estava ali, Ibovespa 110, 115.
né? Então, a gente aproveitou um mercado muito positivo, de baixíssima volatilidade, para comprar ali o guarda-chuva. Ou seja, era um dia de sol, dezembro, estava tudo lindo e maravilhoso, o mercado estava positivo, e a gente falou, bom, vamos ter cuidado aqui, montar algumas operações de proteção. E por que a gente tinha essas proteções, né? É claro que ninguém esperava a questão da pandemia e o que isso ia ter de consequência nas atividades econômicas globais, mas era muito mais porque do lado internacional a gente tinha já a questão das eleições americanas, que a gente acreditava que poderia ter impacto no preço dos ativos, e também do lado local a gente sabe que a gente tem visto já uma evolução, né, da agenda de reformas, mas que é um desafio, tem um trabalho muito grande, né? A gente levou quase 9 meses para aprovar no primeiro ano ali a Previdência, que já era um assunto disseminado, imagina questões mais complexas como a reforma tributária e outros assuntos, né? Então, isso fazia a gente ter certa cautela. Bom, chegou a crise, acho que já vou compartilhar com vocês. Já está podendo compartilhar. Tá, deixa eu só ver se tá. Vocês conseguem ver eu mudar o slide? Conseguimos, sim, está mudando. Tá. Então, eu vou passar alguns slides aqui, só vou para... Ele tem muitos detalhes aqui, depois a gente compartilha com vocês essa apresentação, mas basicamente ele resume todas as operações táticas que a gente fez ali desde dezembro, tá? Então, como eu mencionei, desde dezembro a gente já tinha, por exemplo, a posição comprada em dólar contra real como defesa e também operações se tivesse quedas quedas do Ibovespa, tá? Então, ali, que a gente chama de put spread, que a gente faz isso via opções, né? Então, se tiver uma queda entre 110 e 100 mil pontos, a gente consegue defender, tá? E a gente sempre trabalhou, um ponto até antes de reforçar aqui as últimas alocações, a gente sempre trabalha nas duas pontas, né? O que eu quero dizer com isso? Como o nosso pano de fundo, o cenário, e agora também, acho que esse momento que a gente está vivendo, ele é positivo, né? A gente acha que vai ter uma continuidade de injeção de liquidez e isso vai refletir nos preços. Nós estamos posicionados e vamos capturar isso. Só que, em contrapartida, a gente enxerga alguns riscos. Então, a gente quer defender também desses riscos. Então, a gente trabalha nas duas pontas, tá? Então, só para vocês entenderem, porque esse call spread aqui, na verdade, era uma aposta que, no final do ano, a gente ia ficar nesse range e a gente se alavancava. Então, nessa ponta aqui, eu quero dizer que eu estou otimista, né? Médio e longo prazo, e aqui eu defendi os portfólios. E o que aconteceu foi que, com a intensidade da pandemia, né, em diversos países, isso alcançando o próprio Brasil, e aí o mercado sendo bem impactado, né, de forma bem negativa ali em fevereiro e março, o que a gente fez foi aumentar as proteções, né? Então, basicamente, esses put spreads que eu falei que são para defesas de queda, a gente foi aumentando isso ali em fevereiro e março, e aí a gente conseguiu defender bem os portfólios, além de também aumentar a nossa alocação em dólar contra real, tá? Então, a gente conseguiu... Oi? Só pegando um ponto aqui, só para tentar deixar mais claro, explicando o put spread, né? A gente é como se fosse uma compra de seguro, né? A gente compra o direito de vender a posição de bolsa e proteger. Você está pagando um prêmio para ter o direito de vender a bolsa em determinado preço, né? Então a gente fica protegido em determinado intervalo. Eu acho que esse slide, que é até a nossa posição atual, ou seja, a gente segue com o put spread no portfólio, ele ilustre bem essas posições, tá? Que aqui a gente tirou o que a gente fez anteriormente, até para não poluir, mas basicamente hoje a gente tem uma put spread que é de 100 mil pontos até 90 mil pontos. Então, o que eu quero dizer com isso? Se o Ibovespa tiver uma queda e ficar dentro desse range, eu consigo defender essa queda, tá? Porque nessa operação específica, teoricamente, eu ganho, e aí, se eu estivesse perdendo com a minha exposição, nessa somatória, eu consegui defender a minha exposição total de renda variável, tá? Então, voltando ali para aquele slide dos resumos, a gente intensificou essas operações, então fomos fazendo diversas defesas, né? Então, lembra, a gente tinha 110, 100 mil pontos, fizemos 105, 100, a gente foi defendendo, porque conforme foi caindo, e assim, buscando fazer isso também de uma maneira barata, né? Que a gente financia essas operações para também todas essas proteções não comerem todos os ganhos, né, que a gente tem
os demais resultados dos fundos, tá? E aí, o que aconteceu foi que, bom, final ali de março, a gente teve uma comunicação muito importante do principal banco central global, né, do Fed, que além de ter reduzido os juros, né, praticamente zero, ele falou que ele tinha muito espaço para fazer uma injeção de liquidez muito grande nos mercados para tentar conter uma desaceleração, né? E aí, aqui, esse gráfico, ele reflete bem todo esse movimento que a gente viu ali desde o final de março, mais especificamente dia 23 de março, que foi eles atuando, então, recomprando títulos no mercado. Com esse movimento, né, de o Fed, o Banco Central, comprar títulos, ele basicamente vem no agente do mercado, compra meu ativo e me dá dinheiro. Então, eu estou recebendo pela essa venda e isso reflete numa injeção de liquidez muito grande, né? Então, até aqui é o movimento, é o tamanho do balanço desses bancos centrais, os principais bancos centrais globais, né? Fed, Banco Central Europeu e Banco do Japão. Então, isso eu acho que foi o grande diferencial dessa crise, né? Foi a resposta muito rápida dos governos e dos bancos centrais, tá? E num volume, assim, nunca antes visto. E eu acho que até olhando para frente, o que eles têm passado é que eles ainda têm espaço para estímulos adicionais. Então, isso que faz com que a gente tenha a perspectiva que vai ter uma continuidade de reflação no preço dos ativos, tá? E aí, só para vocês entenderem a lógica, num ambiente de juros extremamente baixos que o mundo já estava vivendo, que foi intensificado, e com uma injeção de liquidez muito grande, a gente começa a ter um direcionamento para outras classes de ativos que vão oferecer uma oportunidade de ganho maior, né? Contrapartida, ele pode apresentar uma volatilidade, mas é esperado que ele entregue um retorno superior. E aí, foi o que a gente viu aqui, por exemplo, com a recuperação da Bolsa Americana. Então, a gente vê uma correlação grande aqui. Depois que o Banco Central fez esses estímulos, você teve uma recuperação muito rápida. E foi mais ou menos o que a gente pensou lá atrás. Bom, Banco Central Americano, ali no final de março, né? Então, bom, voltando aqui para aquele slide. Banco Central vai voltar a atuar no mercado. Eu acho que talvez, óbvio, a gente não vai acertar quanto que vai ser a mínima que seja o S&P, seja a Bolsa Brasileira vai alcançar, mas ela já caiu bastante. E com esse comunicado, com esse direcionamento, acho que agora pode ter um início de um ajuste de preços. Óbvio que a gente não esperava também que fosse tão rápido, né? Mas nesse momento a gente começou a montar posições contrárias. Então, o que eu quero dizer com isso? Montar posições para a gente capturar essa retomada de preços dos ativos, né? Então, a gente começou a trabalhar em operações visando um aumento, né, da Bolsa Americana e da Bolsa Brasileira, tá? Então, só para vocês entenderem hoje, vou até descer ali também, desculpa essa troca de slides, essa parte cinza, né, a gente montou ali, tá vendo, no finalzinho de março, é uma operação que a gente chama também de call spread. Então, ela tem um raciocínio inverso. Se tiver uma alta, né, do índice Bovespa, eu me alavanco, tá? Então, eu tenho um retorno adicional vindo dessa operação. Então, basicamente, se a bolsa ficar entre 95 e 105 mil pontos, ou até mesmo se a Ibovespa alcance 110 e 115 mil pontos no final do ano, eu consigo participar dessa alta de preços. Lembrando que essas operações mais táticas, elas complementam o nosso portfólio. Por que eu estou falando isso? Porque na nossa exposição ali, naquela tabelinha que o Gustavo mostrou de renda variável, o percentual que eu tenho ali, geralmente é o percentual que eu tenho em gestores de renda variável ativa, né, que a gente chama long only. A gente costuma utilizar gestores que têm portfólios mais concentrados, né, que têm grande convicção nos cases, né, então posicionados em boas empresas, com uma capacidade maior de valorização. E aí, além dessa exposição que, ponto importante, a gente não vendeu nenhum fundo de renda variável, nem fundo de multimercado ali na crise, a gente manteve, protegemos, né, com as operações táticas, e a gente conseguiu capturar não só a retomada dos gestores,
como também via essas operações táticas. Então, é uma combinação aqui que a gente faz desse tipo de estratégia, tá? Então, como eu mencionei, vou voltar ali para as operações, aqui depois eu passo para vocês, então vocês conseguem enxergar com detalhes, e aí o que a gente tem hoje, né, dentro desse veículo mais tático que a gente coloca nos nossos portfólios. Então, a gente segue com uma posição comprada em dólar contra real, porque a gente tem ainda uma diversificação relevante, exposição em multimercados, renda variável e renda variável global. Então, essa parcela do dólar ainda é uma defesa. Ponto importante, ela é menor, tá? Essa posição hoje ela é menor do que a gente carregou ali no auge da crise. Só para vocês terem uma ideia, no perfil 3, a gente chegou no auge da crise a ter uma posição 10, 12% do fundo comprado em dólar contra real. Hoje é mais próximo de 5%, tá? Essa exposição. Depois, além das proteções que eu mostrei ali, que a gente tem para quedas do Ibovespa, a gente adicionou alguns meses ouro nas carteiras, tá? A gente fez diversos estudos e a gente viu que a combinação de ouro com dólar, ele é bem defensivo, tá? Em momentos de oscilação de mercado. E, em contrapartida também, em momentos positivos de mercado, não é uma posição tão detratora, tá? Então, além desse papel de hedge natural, que a gente chama, também tem um conceito que a gente está vendo, né, como perspectiva, que é de desbaseamento de moedas. O que eu quero dizer com isso? A gente está vendo muitos bancos centrais, muitos governos imprimindo, né, moedas, dinheiro. Isso faz com que eles percam valor. E, com isso, uma opção tem sido o ouro, né? Então, ele também tem uma possibilidade de entregar valor dentro desse portfólio. E, mais recentemente, tá? A gente está se aproximando ali das eleições americanas e a gente acha que pode ter alguma realização nos preços, a gente introduziu também proteções para a Bolsa Americana, tá? Só para vocês entenderem, então aqui é o S&P, o que a gente montou? Se o S&P tiver uma queda, né, ali, ou seja, ele começar a negociar abaixo de 3.200 pontos até mais ou menos 2.900 pontos, a gente também defende a nossa alocação de renda variável global. Então, é a mesma dinâmica que a gente faz para a Bolsa Brasileira, a gente faz para a Bolsa Internacional, tá? Então, hoje, são E essas essa operações... proteção está indo até janeiro do ano que vem? Está indo até dezembro, tá? Ela vence Dezembro. em dezembro, isso. Desculpa, dezembro, tá? É que aqui é 1º de dezembro e aqui é 31 de dezembro. Não, Tá? só um ponto E assim... aí... Vitória, desculpa, só pegar esse ponto assim. Imagina. Quando a gente pega essas proteções, que são os derivativos, né? Tem algumas variáveis que levam em conta para a gente pagar o prêmio. É igual um seguro de vida, né? Tipo, um seguro de carro. Por quanto tempo vale o seguro? Né? Então, toda vez, o nível de volatilidade, que é também o nível de probabilidade do sinistro acontecer, o tempo, taxa de juros, tudo isso leva em conta. Então, a gente não gosta de fazer proteções muito curtas, né? Porque às vezes não vale a pena pagar o prêmio para isso, mas ao mesmo tempo, as muito longas, às vezes também não vale a pena por causa do prêmio. Então a gente vai buscando um intermediário aí para poder compor as carteiras. E o que significa, né, que eu falo, que o Gustavo mencionou anteriormente, é comprar guarda-chuva em dias de sol, né? Em dias mais negativos de mercado, né? Então se a bolsa está caindo e eu quero me proteger, né? Me bateu o desespero aqui, não, eu quero proteger. Pensa até eu falando como a pessoa física mesmo investindo. Estou desesperado, quero proteger e está um dia negativo de mercado. Essa proteção ela vai me custar muito caro, porque a volatilidade do mercado está alta. Então, por isso que com a racionalidade, toda a inteligência aqui, gestão profissional, a gente monitora essas operações diariamente. Então, em um dia mais positivo de mercado, né, que a gente está tendo alta, que não estamos tendo grandes oscilações, né, essas operações de defesa, ou seja, no sentido contrário, elas ficam mais baratas. Então, por isso que a gente tem que estar sempre avaliando, até porque, como o Gustavo mencionou, essas operações ela têm custo. E a nossa ideia aqui é fazer no menor custo, né? Como um seguro mesmo. Eu não quero utilizar o seguro do carro, não quero bater o carro, né? Mas é importante eu ter e que eu pague ele. Tem um custo mais baixo, só que também, se eu bater o carro, seja um seguro que vale a pena, que vai me auxiliar, né? Fazendo Então, essa é a mesma dinâmica.
mantendo nessa analogia aí do seguro, o que você está dizendo é que se a Bolsa Americana cair entre 3.200 e 2.900 pontos, você tem seu carro de volta integral. Se ela cair abaixo desse percentual, você só tem aquele pedaço do carro, que está entre 3.200 e 2.900. E se ela subir, e caso a Bolsa Americana venha a subir, aquele seguro você perde, mas em compensação, seu portfólio como um todo ele vai se valorizar. Exatamente, vai ter seu carro normal. Exatamente. Hoje, só para vocês entenderem, a minha posição de renda variável global, ela está dividida em duas alocações, tá? Eu tenho uma posição comprada no S&P e eu combino ela com um gestor ativo, né, que é o Wellington. É um gestor super renomado lá fora. E nos próximos meses a gente vai incluir um outro gestor também global, tá? Mas basicamente, hoje é o Wellington e o S&P. Então, eu estou posicionado, eu acho que vai ter uma continuidade ali de reflação dos preços dos ativos, né, de ajuste desses preços, então eu vou capturar isso. Só que, no meio tempo, a gente acredita que possa haver alguma realização. Então, eu monto essa proteção, talvez não vai me proteger toda a minha parcela, mas eu vou defender, eu vou segurar na hora da queda. Então, se tiver uma queda de, por exemplo, 10%, eu vou defender, eu vou cair, por exemplo, aqui, tá? Essa conta não é verdadeira, mas é só uma sensibilidade. Eu vou cair 5 em vez de cair 10, tá? Então, é basicamente... E aí, na hora de recuperar, na recuperação, eu estou exposto a 10. Então, essa é um pouco a dinâmica aqui que a gente pensa na hora de fazer essas alocações, tá? E contando um pouquinho mais para vocês, né, do nosso posicionamento atual, como eu falei, a gente tem como pano de fundo uma continuidade, então, da injeção de liquidez por parte dos principais governos e bancos centrais, num ambiente de juros extremamente baixos, né? E a gente já viu uma recuperação rápida dos preços, né? Vocês devem estar acompanhando aí, Ibovespa acima de 100 mil pontos, S&P já ultrapassou os 3.000 já há um tempinho também. E aí vem muito uma discussão, um questionamento dos clientes, mas ainda tem oportunidade, vocês acham que ainda vai subir mais, né? Vale a pena ter essa posição? E aí a gente também monitora isso diariamente, a gente faz diversas análises de sensibilidade dentro da nossa equipe, né? Além de discussão de todos os gestores, tem uma gestora responsável por renda variável, que tem uma sensibilidade ali das empresas mesmo. E aí a gente faz uma análise de sensibilidade. Então eu olho a perspectiva de crescimento do lucro das empresas para os próximos 2 anos, tá? Por que isso? Porque o mercado está sempre olhando para frente, ele quer antecipar os movimentos. Então, não adianta eu olhar o resultado desse trimestre. O que vai ser importante, né, por exemplo, nessa janela que a gente está vendo, é se o resultado veio acima ou abaixo do esperado. Mas que, eventualmente, muitas empresas estão sofrendo, já está dado, porque o mercado já precificou isso lá atrás, tá? Então, é a perspectiva para frente do crescimento, então, é uma somatória desse ano e do ano que vem, com o quanto essa bolsa é negociada, né? Então, aqui uma questão mais técnica, uma questão de múltiplos. A gente acha que os múltiplos, eles devem ficar num patamar mais elevado, então, nesse novo ambiente que a gente está vivendo. Uma perspectiva para essa combinação de lucros próximo a 5%, por exemplo, nesse caso, para a Bolsa Americana. Então, a gente acha que até o final do ano, a Bolsa pode ficar nesse range de 3.200, 3.600 pontos, tá? Ou seja, ainda tem uma janela de oportunidade para essa classe de ativo. E a mesma coisa vale para o Brasil, né? Para o Ibovespa. Então, a gente tem aqui os múltiplos e uma combinação de resultados que seria zero, uma surpresa positiva que a gente está tendo, pode ser até que seja levemente positivo aqui. Então, dá uma perspectiva de que até o final do ano, a Bolsa possa ficar no range de 100 mil pontos até 116, 120, 115, 120, tá? Então, por isso que naquelas operações, naquele quadro que eu mencionei anteriormente, a gente também está posicionado para capturar essa retomada de preços. Então, como eu mencionei, o pano de fundo, ele é... Ô, Vitória, pode falar. Só voltar para aquele slide que você estava agora. Qual? O último, esse. Quando a gente olha esse slide, podemos inferir que o excesso de liquidez deve aumentar os múltiplos das bolsas, das empresas, de um modo geral? Dá para ter
É essa a lógica. A gente porque aqui está basicamente essa linha, esse traço mais forte é a mediana dos múltiplos nos últimos anos. E aí a gente vê que realmente a gente vai conviver com múltiplos mais altos, né? O Equity Risk Premium, quando a gente faz a inversão, ele está para a Bolsa Americana ali entre 4,5% e 5%. Então, a Bolsa está mais cara, mas eventualmente é um novo mundo de preços em níveis mais altos e que podem alcançar patamares mais altos, né? Ou seja, a gente está falando aqui que a gente pode retomar a máxima histórica das bolsas, né? Seja a bolsa americana, seja a bolsa brasileira, tá? Então, sim, esse seu ponto tá correto. Só que tem do outro lado, né? Então, assim, esse Vitória, cenário... Oi, pode falar. Desculpa, não, só te interromper antes de entrar na parte de eleição americana. Eu achei esse ponto do Lucas legal, mas eu acho também, só para complementar aqui, que eu queria que você falasse um pouquinho, assim, você começou a falar da diferença de setores, né? Tem os múltiplos que estão inflando, mas não necessariamente são todos os setores que estão indo na mesma direção, né? E aí um pouco do trabalho que nós estamos fazendo via gestores, não via índice em alguns casos, né? Ah, tá. Eu vou então passar para um outro slide aqui. Vitória. Antes de você entrar em eleição. Para capturar o alfa, né? Aqui é o Ricardo, sou sócio da RGC também. Uma pergunta só. É porque a gente vem acostumado a olhar determinados múltiplos que historicamente faziam sentido. E hoje surge um questionamento que é se esses múltiplos continuam fazendo sentido com um cenário de juros muito mais baixos no mundo inteiro, né? Então, exatamente. Eu acho o histórico faz sentido comparar com o histórico ou vivemos um novo normal também no aspecto dos múltiplos que devem fazer sentido para efeito de comparação? Eu acho que é isso que eu acabei de mencionar mesmo. Aqui a gente mostra o que é a mediana, ou seja, que é o histórico desses múltiplos, mas não, olhando para frente, a gente acha que a gente vai conviver com um nível mais alto. Então, a perspectiva, porque, por exemplo, se eu estivesse olhando aqui, em relação aos múltiplos históricos, eu estaria falando que, bom, gente, olha, na verdade, vamos vender Bolsa Americana, porque se eu tiver um crescimento, mesmo que seja de 5%, eu estou falando de uma perspectiva para a Bolsa entre 2.600 e 2.700. Então, a gente acha que o novo normal vai ser múltiplos mais altos, tá? No índice como um todo, né? É claro que isso ou seja, o índice, de empresas, setores. Comprar o índice da Bolsa Americana, a gente vai estar recebendo aí esse dinheiro como retorno em algo em torno de 20 a 22 anos. Hoje, na realidade de hoje, nessa casa. Se a gente fizer esse raciocínio lógico, é mais ou menos isso, mas não é tanto essa perspectiva que a gente tem, a gente vai monitorando isso também com as mudanças de cenário que a gente tem, porque 20 anos, né, realmente é um vencimento, é um horizonte bem longo. Mas o que o Gustavo mencionou, que eu acho que acaba também impactando, né, nesse novo comportamento dos próprios múltiplos, né, porque primeiro a gente já está vendo uma mudança na composição setorial dos índices, né, a gente vê, por exemplo, empresas de energia perdendo participação, empresas de tecnologia aumentando sua participação nos índices, eles já vinham, né, já era uma tendência, e essa tendência foi acelerada com toda essa situação nova que a gente vem vivendo. E aí, o que a gente pensa na hora de estar alocado? Sim, a gente tem uma posição no S&P, né, como principal índice global, mas também, por que a gente tem gestão ativa, né? A gente hoje tem o Wellington, mas como eu mencionei anteriormente, a gente vai adicionar um outro gestor aqui. Porque não necessariamente todos os setores vão ter o mesmo desempenho, né? Até nesse gráfico é mais composição. Tem um outro gráfico, que, se não me engano, está no material do GAAC, né, que é o nosso comitê global, que ele mostra ali a performance dos índices. Então, você vê índices de healthcare, de tecnologia, de comunicação, né? Então, porque Facebook, Google, eles estão nesses outros setores, tem sido muito positiva, né? Então, estão subindo muito mais que o S&P, e aí você pega industrials, financials, com performances no ano ainda negativas, né? Então, a ideia é que os gestores ativos, e os gestores ativos, assim como no Brasil, eles têm uma proximidade muito grande com as empresas, lá fora,
eles também têm, por exemplo, no caso do Wellington, é um gestor que fica sediado em Boston, que tem a sua equipe lá, mas eles compram empresas, boa parte são empresas americanas, mas também tem empresas asiáticas, empresas europeias, e ele tem analistas nessas outras regiões. Por quê? Para ter uma proximidade com as empresas, entender as perspectivas, né? Então, a nossa ideia hoje é estar exposto a empresas de qualidade, né, com potencial de crescimento relevante, e também empresas que se adaptam, né? Então, sejam empresas que têm o seu negócio, talvez em um setor mais tradicional, mas que, por exemplo, tem incorporado a tecnologia de uma maneira eficiente. Então, não só, porque a gente fala tecnologia, né? Mas tem uma diferença de empresas que o core do negócio é a tecnologia e empresas e outros setores que estão implementando a tecnologia nos seus negócios. Então, isso é muito importante. Você vê o setor de saúde, né? Muitas empresas que já vinham, né, implementando a questão de tecnologia, de pesquisa, que é muito importante. Então, a nossa ideia é ter também uma exposição setorial diferente. Então, quando a gente olha os nossos portfólios, né, e a gente fala de diversificação, até quando eu entrei, eu acho que o Gustavo estava falando, né, da questão de colocar os ovos na mesma caixinha ali, a gente tem uma preocupação muito grande, porque muita gente fala, diversificação. Comprei 3 gestores, estou diversificado. Não, você não está diversificado. Você pode estar diversificado, né? Mas dependendo de como aquele gestor trabalha, às vezes você está concentrando mais ainda. Então, aqui a gente busca uma diversificação de classes de ativos, uma diversificação regional, então tem a alocação Brasil, tem a alocação Estados Unidos, tem a alocação Europa, alocação Ásia, diversificação setorial, também aqui no Brasil, não vou concentrar tanto em setores específicos, lá fora também buscar essa diversificação. Então, mais ou menos, essa é a lógica que a gente implementa nos nossos portfólios, tá? Voltando aí, Vitória, agora... Eu ia já que a gente está chegando aqui nos últimos 10 minutos da live, eu ia entrar numa questão bem atual, assim, do momento, né? Você mostrou ali os setores e vai acontecer agora nos Estados Unidos a eleição americana, e certamente essa eleição tem pelo menos o poder de afetar quais são os setores mais beneficiados na economia, tá? Como é que vocês estão vendo essa lógica aí da eleição americana? O que é que mudaria entre o democrata e o republicano no poder? Ótima pergunta. Basicamente, hoje, esse é o nosso principal risco, né, para o segundo semestre. Então, por isso que, como eu estava mencionando mais cedo, o nosso cenário estrutural, né, o pano de fundo, ele é positivo, mas, conjunturalmente, a gente enxerga alguns riscos, tá? Então, primeiro, a gente tem, hoje uma vantagem nas pesquisas do John Biden, do Partido Democrata. No primeiro momento, isso não pode ser bem recebido pelo mercado, porque ele tem deixado claro de que vai fazer um aumento de impostos. Então, para o resultado das empresas, isso é negativo, tá? Então, no primeiro momento, o mercado pode não reagir tão bem, tá? Uma vitória do John Biden, apesar de que, pela própria maneira de conduzir o relacionamento com outras economias e até políticas internas, no médio e longo prazo, possa ser mais positivo, tá? Do outro lado, a gente tem o Trump, né, vai ser muito importante esses próximos meses para a gente ir acompanhando, monitorando as propostas de governo, porque tanto isso pode impactar a proposta um do outro, como as próprias condições da economia como um todo, tá? E também o que a gente monitora, né, nesse sentido, são 2 aspectos. Primeiro, os dados econômicos, né, de recuperação dessa situação que a gente está passando. A gente veio de alguns meses com uma recuperação forte dos dados americanos e que isso pode levar uma vantagem para o Trump, tá? Só que na margem, nas últimas semanas, os dados têm vindo um pouquinho mais fracos, então a gente está monitorando isso. Isso é uma análise bem importante aqui para a nossa visão. E tem um outro ponto importante, que é a maneira como as eleições são realizadas, né? Por mais que os Estados Unidos seja um país desenvolvido, eu acho que o modelo de eleição ali, por exemplo, o Brasil é muito mais desenvolvido. A gente brinca que a gente manda a urna para cada bimboca e lá nos Estados Unidos tem todo um processo mais lento, até como contagem.
E o que pode acontecer? Principalmente também em função da pandemia, você pode ter um número grande de votações via correio. E aí você pode ficar com uma janela, né, algumas semanas, sem saber realmente quem foi eleito. Então, isso também trazendo um ambiente de incerteza e uma possível realização para mercados. E outro tema também que a gente monitora é o conflito geopolítico China-Estados Unidos, né? Eu lembro que no final do ano passado eu falei com diversos clientes, todo mundo falava assim, agora teve o acordo entre eles ali, agora resolveu. A gente falava, não resolveu. Isso é um acordo, até como o nome diz, né, fase 1, né, então ali de setores específicos, de redução de tarifas. Só que, na verdade, a gente sabe que também o pano de fundo, na verdade, é a disputa entre as duas maiores potências. Então, esse assunto, ele deve permear o mercado. Então, tendo esses dois eventos, né, esses dois temas, fatores, como posicionamento, uma preocupação do ponto de vista de risco, é que a gente mantém as nossas proteções, que a gente fez proteções para o Ibovespa, tá? Então, a gente monitora de perto. Essa semana, né, teve o anúncio da Kamala Harris como vice-candidata, candidata a vice no Partido Democrata. Então, também monitorar agora realmente todas o plano de governo vai ser muito importante, tá? E aí, eu só queria também passar uma última mensagem importante dessa gestão, que eu acho interessante, que eu acho que é um diferencial, uma inteligência que a gente traz, que é na alocação de multimercados, tá? Quando a gente fala multimercados, muita gente compara gestores macro, né? Que no final são gestores mais conhecidos mesmo, né? Você pega SPX, Verde, Adam, Bahia Maraú, na própria casa você tem o XP Macro. Então, assim, são excelentes gestores, renomados, que têm resultados consistentes. Só que tem um ponto, eles têm a mesma estratégia, né? Então, por mais que um vai ser melhor em câmbio, o outro vai ser melhor em renda fixa local, o outro melhor em bolsa, no final, eles têm a mesma estratégia por trás. E aí a gente volta novamente com o conceito de diversificação. Então, se eu pego ali uma parcela relevante dos meus fundos, dos meus portfólios, que é multimercado, e coloco gestores que, entre aspas, tá? Generalizando, que fazem a mesma coisa, eu não vou diversificar tanto, tá? E também, muitos desses gestores macro, eles conseguem capturar movimentos direcionais, né? Então, altas expressivas da bolsa, quedas expressivas de juros, tá? Então, o que a gente vem já fazendo nos últimos anos dentro da nossa alocação de multimercados e para o segundo semestre a gente está aumentando? É a utilização de outras estratégias, né? Então, quando a gente olha para multimercados, muita gente não sabe, mas não existe só o multimercado macro, né? Você tem estratégias quantitativas, sistemáticas, que a gente chama aqui, né, que é a parte verde, que são estratégias descorrelacionadas, que são gestores macro, mas tem uma dinâmica de gestão diferente. Então, basicamente, eles têm uma metodologia aqui, seja de diferencial de prêmio de risco, seja de tendência, né, de preços. Então, eles conseguem ter uma agilidade maior. E também estratégias total return, que aqui são os fundos long and short, long bias, que eles não precisam, né, de um direcionamento, eles só vão bem quando o mercado vai bem, ou eles só vão bem quando o mercado vai mal. Eles têm também esse dinamismo de atuar comprados e vendidos e utilizar outras classes de ativos, né, que não só a renda variável dentro desses portfólios. Então, isso traz para a gente uma diversificação também de estratégias dentro de multimercados. Então, só para vocês entenderem, em 2019, a nossa maior alocação era em gestores macro, mas a gente já carregava essas outras estratégias que eu mencionei. No primeiro semestre do ano, a gente aumentou, então, basicamente, a gente ficou com 50% de gestores macro, 20% em gestores total return, então, por exemplo, Sharp, Truxt, Dália, Total Return, né? Gestores que compõem essa parcela, 20% em fundos correlacionados, né? Então, Cadima, Giant Steps, Canvas, a gente está até olhando também gestores lá fora que tem essa estratégia, e um pouquinho aqui de novos gestores, tá? Novos gestores são gestores que surgiram ontem, são gestores também bastante renomados, mas que estão lançando novas estratégias, que estão se desassociando, né, de algumas instituições e montando suas novas gestoras, e a gente faz uma alocação menor
que representa aqui 10%. Tá? E para o segundo semestre, então, como a gente tem como perspectiva esse ambiente um pouco mais volátil, então a gente acha importante ter esse dinamismo na gestão, a gente aumentou essas outras estratégias. Então, hoje, o nosso portfólio de multimercados, estou falando em 30% em gestores macro, 30% em estratégias total return e 30% em estratégias correlacionadas, e os mesmos 10% nos novos gestores. Então, essa inteligência também, não é que a gente monta um portfólio de multimercados e carrega isso para sempre no ano. Não, a gente está sempre discutindo, a gente tem os nossos comitês de gestores também, né? Então, acompanhando os resultados, troca de equipe é uma informação também muito importante para a gente, que vai direcionar ali como os gestores vão conduzir a estratégia. E também uma visão de mercado. Então, como a gente vai compor essa parcela, tá? Não sei se Perfeito. tem alguma dúvida específica. Acho que ficou bom, tá? Eu vou fazer a última pergunta mais rápida e depois passar a palavra para o nosso sócio institucional, o Calumbi, e eu volto ali sobre a eleição americana, tá? Só para finalizar, para o mercado hoje, o que é que seria mais interessante? A reeleição do republicano ou a eleição do democrata? O que é que o mercado está achando assim como mais favorável? É Ô, uma Vitória, pergunta difícil. se me permite também, Pedro Rio Branco, sócio da RGC também. Ontem o Biden sinalizou a sua vice. Isso, E a vice, ela é um pouco mais esquerda. Isso não traz um risco adicional numa eleição, numa provável eleição de Biden? Sim, eu falaria que eu não tenho todas as respostas agora, tá? São riscos que a gente discute. Sim, é um risco adicional, mas por outro lado, ele tem uma estratégia por trás disso, né? Para ele conseguir um eleitorado ali que não era tão dentro dos democratas, tinha uma visão um pouco mais diferente, né? Ele vem ali no primeiro semestre de uma disputa mesmo no Partido Democrata, com outros candidatos que tinham perfis bem diferentes. Então, eu acho que ele está tentando mesclar um pouco para ter uma força maior contra o Trump. Como eu mencionei, no primeiro momento, uma vitória do Partido Democrata, e tem um outro ponto até antes disso, depende também de quem vai levar não só a presidência, mas quem vai ter vantagem nas casas, né, nas demais casas, para aprovar todas as propostas econômicas, isso é um ponto importante. Mas, assim, num primeiro momento, não necessariamente o mercado vai receber tão bem, principalmente pela questão de aumentos de impostos, tá? E isso eu não estou falando nem só, saiu o resultado, o mercado vai realizar. O mercado, ele antecipa movimentos, né? E a gente tem grandes incertezas ali nos meses. A gente viu a última eleição, né, que a Hillary estava com uma força maior, tinha uma preferência e acabou não levando, até pela forma como é conduzido. No médio e longo prazo, né, a nosso ver, pode ser melhor economicamente, até como forma de condução, né, de um relacionamento com as demais economias, uma vitória do Partido Democrata, tá? Mas não necessariamente o mercado, no primeiro momento, como eu falei, pode reagir positivamente. Então, é uma dinâmica, a gente precisa ver também como o Biden, eventualmente sendo eleito, vai lidar com a questão relacionamento China-Estados Unidos, né, que eu acho que é um fator que, como eu mencionei, vai permear os mercados. Então, tem muitos riscos e muitas incertezas embutidas na eleição, tá? E como não sei quem que mencionou aqui, né, acho que foi o Pedro, né, do anúncio feito ontem, exatamente. Isso é uma informação muito importante. E agora, né, agosto que começa essa janela de principais definições, a gente vai ter os primeiros debates, então vai ser muito importante a gente monitorar. E aí eu convido vocês para estar sempre acompanhando as nossas discussões. A gente, claro, discute isso muito, né, no mercado
como isso reflete preços dos ativos no mercado global. Então, eventualmente, dependendo ali da decisão, como o Brasil pode se beneficiar de relacionamento com outras economias, né, em função do desfecho das eleições. Então, tem muita coisa, e também para os nossos portfólios internacionais, né, que a gente discute ali no GAAC, isso é visto muito no detalhe. Até boa parte da nossa equipe, o comitê é presidido pelo próprio Paulo Leme, que mora nos Estados Unidos, então eles têm uma sensibilidade muito grande, tá? E aqui, só para vocês terem ideia, né, esse gráfico da direita, eu não acabei nem mencionando, mas é um pouco essa questão de mercado, né? A série, ela acaba sendo um pouco afetada, né, pelo histórico, pelo movimento recente, mas quando a gente olha a janela aqui em 2016, nas últimas eleições, aqui é o VIX, né, que mede a volatilidade das opções sobre o índice do S&P, né? Então, é um índice de volatilidade americano. Então, você teve um aumento de volatilidade nos mercados no período pré-eleitoral e a gente viu uma realização nos mercados até antes das eleições, tá? Então, é um pouco disso que a gente está falando, essa preocupação que a gente tem para o segundo semestre. E aí, talvez, Gustavo, só falar, finalizar aqui, da minha parte, dentro da XP Advisor, né, acho que o Gustavo deve ter mencionado isso no início, nós somos a gestora responsável pelos mandatos exclusivos, então a gente faz gestão dos fundos exclusivos, de carteiras administradas, e também a gente tem uma família de fundos, que chama XPA Portfolio Private, que a gente disponibiliza para mais clientes, né, toda essa inteligência de gestão que a gente passou por aqui, né? Então, em um único produto, na verdade, são 4 produtos, né, com diferentes perfis, cada um vai seguir ali a combinação dos nossos perfis de investimento, mas dentro de cada um dos produtos, você vai ter acesso a uma gestão diversificada, inteligência de alocação, diversificação em classes de ativos, em estratégias, tá? É um fundo que compra tanto gestores quanto ativos diretos, e aí a gente disponibiliza isso para mais clientes, tem um ticket mínimo de R$500 mil, tá? Então, são essas 3 opções que os clientes podem ter acesso à nossa gestão. Então, fundo exclusivo, carteira administrada e os fundos da família XPA Portfolio Prime. Obrigado, Vitória. Calumbi, por favor, Maravilha. sua consideração. Gustavo, eu queria aproveitar essa última colocação da Vitória, que eu achei muito interessante, porque numa síntese de tudo que a gente viu aqui, o que eu posso perceber nesse novo cenário de juros baixos que o Brasil está vivendo é que o brasileiro vai ter que se acostumar a uma mudança de perfil nos seus investimentos. Ou seja, hoje faz muito mais sentido você buscar uma boa alocação, uma carteira equilibrada de longo prazo para capturar oportunidades, mantendo por conta desse longo prazo as proteções necessárias, do que objetivamente ficar tentando acertar cada movimento, o que vai influenciar, se vai ser a eleição americana ou a brasileira, se vai ser A, B ou C que vai acontecer. Quer dizer, e a vinda desses produtos do portfólio da Advisor, permitindo ao cliente que ainda não tem aquele valor total de uma carteira administrada, faz com que você consiga ter uma carteira muito mais inteligente e muito mais perene ao longo desse período que você precisa para capturar isso. Me corrija aí se eu estiver errado e vamos tentar ver se a gente finaliza com isso. Vocês estão vendo minha tela? Estamos. Tá no XPA Portfolio Private 3, né? Isso. Tá. Então, só para vocês entenderem, assim, só para traduzir o que a gente colocou aqui. Esse fundo, né, a gente tem, então, 4 fundos na família. A gente tem tanto produtos na família tradicional, que a gente chama 555, como também na Previdência, tá? Mas aqui é o fundo da família tradicional. Então, esse fundo, ele segue a nossa alocação, que a gente mostrou ali no início, do perfil 3, tá? Então, aqui a gente vê os resultados, né? Então, como eu mencionei, todas aquelas defesas, o portfólio diversificado, a gente conseguiu defender bem o portfólio. Então, você olha em março, ele caiu só 7%, enquanto o Bovespa caiu 20%, 40%, os mercados sofreram bastante. E também a gente teve um dinamismo muito grande, uma diversificação para conseguir capturar um resultado bem positivo nos últimos meses, tá? Então, em julho, ele rendeu 3,70%,
e no ano ele já acumula 5,26. E aí, aqui é um pouco da composição do fundo hoje, né? Então, eu tenho tanto na parte de renda fixa, títulos públicos, títulos privados. A gente tem também uma gestão tática em renda fixa. Então, se eu vou ficar alocado no vencimento mais curto, por exemplo, de NTNB, ou se eu vou alongar mais. Aqui, dentro desse único produto, olha o tanto de estratégias de multimercados que eu tenho, né? Então, eu mencionei os fundos de retorno absoluto, Trust, Sharp, Dália. Aí eu tenho alocação em gestores macro, SPX, Agro, Capital, depois os fundos quantitativos, né? Zaratustra, Canvas, Cadima. Na parcela de renda variável, também tem vários gestores long-only. Então, Absoluto, Dynamo, Atmos, Constellation, a parte de renda de alocação internacional, PIN, Wellington, além de todas as operações que eu mencionei de proteções, de alavancagem, então, dentro de um único produto, né? Para quem às vezes não tem não está disposto ou não tem acesso ainda para constituir os produtos exclusivos, a gente oferece, ainda assim, para um grupo selecionado de clientes, toda essa inteligência de gestão. Ou seja, Vitória, a partir desse valor inicial de R$500 mil, quem não quiser ter que ficar no dia a dia tomando decisão, se ele compra aquele produto, em um único produto ele tem toda aquela estratégia, toda aquela inteligência por detrás. Exatamente. E só trazendo um ponto aqui, comparando os dois veículos, eu acho que as duas são duas boas ferramentas, né? Quando a gente pensa em carteira administrada, fundo exclusivo e previdência, que tem esses pontos que a Vitória trouxe, eu acho que, assim, pensando um pouco como um veículo de investimento, acho que a estrutura de previdência é um veículo interessante, porque hoje ela não tem como cotas, você já consegue definir os beneficiários, depois de 10 anos você tem 10%, e na maioria dos estados você não paga o TCMD. Então, quando a gente pensa numa estrutura de planejamento patrimonial, planejamento sucessório dos nossos clientes, a estrutura de previdência, fundo exclusivo atende isso super bem. Mas fundo exclusivo nós estamos falando de estruturas no mínimo a partir de 10 milhões. Com esse CDI mais baixo, nós estamos até levando essa conversa para 15, tá? Que é um distorno eficiente. Mas a estrutura mútua que nós montamos de previdência, ela é muito interessante, porque a gente consegue trazer a inteligência da XP Advisory na gestão de classes de ativos, compartilhada com um planejamento tributário e sucessório. E a partir de R$300 mil. Então, é uma estrutura muito interessante, que a gente tem vários perfis de risco que a gente tem utilizado muito nos nossos clientes. E um ponto importante da Previdência também, né, é que a Previdência ela vem flexibilizando muito, né, as alocações. Antes ele era muito restrito, então, a exposição internacional, né, tinha ali um percentual bem apertado, bem justo, então você não conseguia diversificar e ter uma carteira eficiente. Hoje não, hoje você consegue. Então, por exemplo, a alocação internacional, a gente tem o Wellington lá dentro também, né? Eu vi que teve uma mensagem aqui que o Wellington vai fechar em breve. Então, assim, dentro dos nossos portfólios, a gente tem o Wellington, então quem tiver interesse, às vezes não conseguir uma janela específica para alocar diretamente, tem, seja na família tradicional, seja na família Previdência. E também, a gente, dentro da nossa equipe, a gente está com uma gestora responsável por fazer seleção de gestores lá fora, globais. Então, como a gente acredita que essa parcela internacional deve aumentar bastante, né, nos próximos anos, a gente está buscando essa inteligência lá fora também, parcerias com grandes gestores. Perfeito. Maravilha. Acho que fica aí uma síntese bem interessante de como a gente pode tocar aí para muitos clientes essa diversificação e essa perenidade nas carteiras daí em diante. E Calumbi, e só reforçando aqui uma parte nessa conversa de planejamento patrimonial das famílias, eu acho que o que a gente consegue fazer de forma ampla é o que nós discutimos aqui hoje. A partir daqui para frente, é muito caso a caso que a gente discute. E aí eu queria colocar assim, nosso trabalho que a gente sempre faz a 4 mãos aqui, né? O Private da XP junto com a RGC, para a gente estar discutindo todos os casos e buscando as melhores opções para os nossos clientes. Maravilha. Tá bom? Queria agradecer demais aí a disponibilidade de vocês. Imagina, Vitória, obrigada Gustavo, a vocês pelo convite. Agradecer a todos aí pela presença. O horário não foi o ideal, mas acho que o conteúdo foi bastante interessante. Muito bom. Obrigado a todos.
e até a próxima. Obrigada pela presença de todos. Obrigado pelo convite, Obrigado, gente. Gustavo. Abraço. Obrigado, Victor. Tchau, gente. Pra gente, Obrigado, abraço, pessoal. tchau.